Olá, bom dia para você que acompanha a nossa programação. Hoje é terça-feira, 16 de novembro de 2021. Estamos no ar com o programa Congresso em Pauta, trazendo os debates que movimentam o Congresso Nacional, apontam os rumos da vida política do país e repercutem na vida da população sergipana e brasileira. Vamos ao tema de hoje. O Brasil é um dos países do mundo que mais emite dióxido de carbono ou gás carbônico, CO2, que é um dos gases que provoca o efeito estufa. Esses gases são responsáveis por absorver uma parte dos raios de sol e redistribuí-los em forma de radiação na atmosfera, aquecendo o planeta. No Acordo de Paris, tratado no qual o Brasil é signatário, os países se comprometeram em 2015 a deter o aumento da temperatura do planeta para que ficasse abaixo de 2 graus Celsius. Para isso, o Brasil assumiu como objetivo cortar as emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025, com indicativo de redução de 43% até 2030. Ambos em comparação aos níveis de 2005. Agora, um projeto em tramitação no Congresso Nacional, de autoria da senadora Cátia Abreu, busca aí acelerar esse processo. De acordo com o texto do PL 1539, caso seja aprovado, o Brasil terá que atingir os 43% até 2025. Vamos acompanhar aí uma matéria da TV Senado que traz mais detalhes sobre esse projeto de lei, sobre esse tema. A proposta antecipa para 2025 a meta de redução de 43% das emissões de gases de efeito estufa em relação a 2005. Para 2030, a meta fica em acabar com as emissões em 50%. Para isso, o texto prevê que sejam estabelecidas ações e instrumentos para a eliminação do desmatamento ilegal. Em 2015, o nosso país participou do Acordo de Paris e lá fez o compromisso enviando a sua primeira NDC, a sua primeira contribuição nacionalmente determinada. Só que aqui teve um problema que repercutiu muito negativamente em todos os países do mundo, e em especial dos que fazem parte do acordo, porque houve um equívoco, digamos assim, sobre a quantidade de gases poluentes que o Brasil poderia emitir ou não. O projeto da senadora Cátia Abreu, tão oportuno, tem por finalidade precípua corrigir esse equívoco. Porque ficou parecendo para a comunidade internacional de que o Brasil iria economizar o mesmo percentual, mas sobre uma base muito maior. De acordo com a autora da proposta, existe uma forte resistência da União Europeia em ratificar o acordo comercial com o Mercosul devido ao desmatamento ilegal, sobretudo na Amazônia. E não é apenas por parte dos parlamentares ou de governos, é a população europeia que é uma apaixonada, como nós, pela Amazônia. E o desmatamento visto lá de longe, pensa que a Amazônia inteira já acabou. Quando nós comparamos pelo INPE, pelo agosto do ano de 2020 para o agosto de 2021, nós já tivemos uma redução significativa. Mas isso não pode nos dar o direito de afrouxar com a questão do desmatamento. Nós temos que pegar mais firme e mais duro. E lá fora foi unanimidade em dizer que o Congresso brasileiro está sendo reconhecido pelo trabalho na contenção do desmatamento e atingir as metas que nós temos para 2030. Para sabermos a atual situação do país em relação à emissão dos gases de efeito estufa, possíveis soluções para o problema e a relevância do projeto para essa aceleração, vamos conversar hoje com a Alice Tuotti, diretora executiva do Instituto Sente Vida, com a engenheira florestal e professora da Universidade Federal de Sergipe, Laura Jane Gomes. Gostaria de desejar, agradecer aí a participação de vocês, desejar uma ótima conversa, para a gente falar de um tema tão importante que é o meio ambiente.
né, essa relação do Brasil com os gases de efeito estufa. Sejam muito bem-vindas aqui ao programa Congresso em Pauta. E eu começo perguntando, né, desejando bom dia a todos, né, como é que vocês recebem aí essa proposta da senadora Cátia Abreu de antecipar, né, para 2025 esses 43% aí, já para a gente fazer cumprir essa meta de forma antecipada? Alice? Obrigada pela pergunta, pelo convite. Muito interessante fazer falar desse tema hoje. Para responder a sua pergunta, assim, eu acho que é muito positivo a gente ver o Congresso se mobilizar para dar credibilidade ao Brasil. Porque internacionalmente o fato é que o Brasil está passando por uma certa crise de credibilidade em relação às emissões de gases de efeito estufa, porque tem um problema de desmatamento recorde, tem ameaças muito claras às populações indígenas, e com isso é muito bom ver o Congresso, ver também a sociedade civil em outras oportunidades fazer esse tipo de mobilização. Agora precisa provavelmente um pouco mais de que uma ação do Senado para realmente mostrar resultado. Laura, com relação a esse projeto de lei, né, da senadora Cátia Abreu, como é que você enxerga aí? Bom, em primeiro lugar, bom dia, Clécia, bom dia. Alice, um prazer estar dividindo aqui o debate com você e quem está nos assistindo, né? Quando eu soube, né, da proposta, eu achei interessante, mas quando a gente vai analisar as entrelinhas, né, e até a própria justificativa que a senadora Cátia Abreu traz, a gente dá uma outra preocupação, né, de como viabilizar, né, essas metas, então, em tempo reduzido, né? O problema acho que não é nem tanto a quantidade de emissão, e sim as políticas públicas, né? Ela, por exemplo, gostaria de chamar a atenção para dois aspectos, depois a gente pode desdobrar mais, mas ela afirma na sua justificativa a necessidade urgente de implantar o Código Florestal. Isso já é uma preocupação, levando-se em conta de que o Código Florestal foi totalmente desconfigurado, né? A gente fala hoje muito em negacionismo científico do governo, mas o negacionismo predominou, né, quando aconteceu a reforma do Código Florestal em 2012, né? Então, eu vejo como insuficiente por parte da senadora Cátia Abreu falar só do Código Florestal e não trazer a questão das unidades de conservação, áreas indígenas e quilombolas. Um outro ponto que ela afirma aqui, que a gente pode também desdobrar mais, né, no nosso debate, é a necessidade de comando e controle sobre o desmatamento. Também, ao meu ver, insuficiente, né, por vários motivos de ordem econômica, política, inclusive criminal, né? Quem desmata hoje no Brasil? Fica aí um ponto, né? Ordem agrícola, enfim. Então, são dois pontos da justificativa, né, da senadora Cátia Abreu, que me traz muita preocupação do impacto de que, de fato, faria se aplicar o Código Florestal da forma como ele está desconfigurado, né? Alice, é importante, né, a gente colocar o dedo na ferida, fazer a meia-culpa, falar do desmatamento, né? E a Laura toca aí em pontos importantes do projeto, né? Principalmente de forma prática, a gente conseguiria aí cumprir essa meta até 2025, a sua avaliação? Então, acho que tem que olhar a situação que a gente está hoje. A situação que a gente está hoje é que a gente tem 24 quilômetros quadrados de floresta que é desmatada por dia. Isso significa que cada semana um município como Aracaju é tirado do mapa. Isso é uma situação que o Brasil já tinha resolvido, ou seja, o Brasil sabe reduzir o desmatamento. A gente está nessa situação por quê? Porque reduziu a fiscalização, não é nem a sociedade civil que fala isso, o próprio TCU fala que a fiscalização, apesar das grandes operações que foram organizadas na Amazônia, a fiscalização diminuiu. Então, é uma meta factível?
Até seria, né, se tivesse realmente um arcabouço de fiscalização e de investimento em práticas de redução do desmatamento. O que a professora Laura está colocando, de que comando e controle não resolve, é muito verdadeiro, assim. Mas o problema é que hoje a gente nem comando e controle tem. Então, repito, assim, o Brasil é o país que internacionalmente conseguiu reduzir o desmatamento, ou seja, o Brasil tem agências como o INPE, que são internacionalmente reconhecidas, tem um corpo de recursos humanos dentro do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do ICMBio, que é reconhecido também. Só que nos últimos anos a gente só está vendo retrocessos, então fica difícil. Assim, é muito positivo ver um esforço sendo feito no Congresso para isso, mas internacionalmente o que o mundo está vendo é um país que está refém também de um governo executivo que não está colocando o meio ambiente como prioridade, ou está, pelo contrário, colocando ele como um empecilho, que é pior ainda, né? Aí agora minha pergunta vai para a Laura, mas a mesma pergunta eu queria que você complementasse também, Alice. Desculpe, no caso de alguns países, né, o principal vilão do efeito estufa é o setor industrial, né? No Brasil, apesar também de ser um dos responsáveis, o desmatamento, né, como a gente falou, é preocupante. Como é que o país, aí você falou um pouquinho, Alice, se comportou nos últimos anos, né, em relação a esse desmatamento? Laura, queria que você falasse um pouquinho sobre isso e destrinchasse mais para a gente, complementando aí a Alice. Certo. Bom, eu vejo que o Brasil enfraqueceu muito as políticas públicas, né? Então, tivemos um período histórico, depois do regime militar, no próprio regime militar, com a Política Nacional do Meio Ambiente, que traz o direito ambiental na prática e depois é fortalecido pela Constituição, né? E na década de 90 a gente viu um crescimento do envolvimento do país com políticas ambientais, né? SNUC, Política Nacional de Recursos Hídricos, e o Código Florestal ficava ali balançando, né? Até que a medida provisória do Fernando Henrique Cardoso veio em 2001, e anos a gente viu aí tramitando o Código Florestal até 2012, ser esse desastre total que a gente presencia hoje. Então, a gente percebe também que, apesar dos esforços do país em relação a recursos hídricos, a própria unidade de conservação no papel, né, o SNUC no papel, a gente vê uma resistência, né, das políticas públicas e de quem faz as políticas, o Congresso Nacional, em adiar a gestão florestal. E não, lembrando que não se faz água sem floresta, então não adianta ter toda uma agência nacional de águas, que eu respeito muito a Ana, né, mas uma política florestal desconecta da política de recursos hídricos. Por exemplo, você tem um Código Florestal que trata módulo fiscal hoje, né? Tira as métricas, que tinha comprovação científica da importância de 30 metros de mata ciliar para uma determinada X lá de largura de rio, e você reduz isso a 5 metros em função de alguns módulos fiscais. Propriedades até 4 módulos fiscais, você tira a responsabilidade de ter reserva legal. Então, isso causou um passivo ambiental muito grande. E eu, infelizmente, percebo que isso é uma cultura, né, do brasileiro em ver a floresta como obstáculo. E, na minha opinião, a política pública ligada à questão florestal deveria ser, assim como o Fábio Feldman sempre apontou, né, por biomas, mas a gente percebe que nem a lei da Mata Atlântica, né, tem se conseguido, que foi o único bioma que avançou em legislação específica, né, consegue, porque tem o Código Florestal que sobrepõe, e como ela está muito flexível, locais em que tem a lei da Mata Atlântica, que deveria ter predominante a lei da Mata Atlântica, que estão trocando pelo Código Florestal, que não é efetivo, né, que flexibiliza e possibilita muito pouco a recuperação florestal, né. O próprio CAR, que se coloca muita fé aí, que eu vejo que a única saída seria o Cadastro Ambiental Rural, tem sido muito negligenciado por falta de corpo técnico, né. Então, que a Alice também já apontou aqui, né, esse enfraquecimento de comando e controle, do licenciamento em si, né. Então, são aspectos que a gente tem visto enfraquecer demais,
principalmente quando a questão é florestal. E não se faz política de recursos hídricos sem uma política forte de florestas. Não se faz SNUC funcionar com centenas de projetos de lei tramitando no Congresso Nacional para desafetar unidades de conservação. Como é que o Brasil vai atingir metas, né, que é atrair investidores, se o próprio parlamento traz, né, projetos de lei para redução de unidades de conservação? Então, são aspectos que, sim, eu gostaria de que a culpa, né, já que somos de uma criação cristã, que a culpa também seja levada, né, e colocar na consciência do Congresso Nacional aí, do que se tem feito com unidades de conservação, sem falar, né, gente, é só olhar as notícias do dia a dia com os povos indígenas e quilombolas, que tem acontecido muito nos últimos anos, né, o massacre e desconfiguração e também expropriação dessas populações, né, mas principalmente o que se vem enfraquecendo há anos no Brasil. Não tiro a culpa aí dos governos anteriores do que a gente está assim hoje, por falta também de ação dos governos anteriores, principalmente uns 10 anos atrás, e aí imagens de satélite nos comprovam isso, né? Alice, estamos aí realizando aí esse debate, né, logo após aí a 26ª, né, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, né, a COP26, que aconteceu de 31 de outubro a 12 de novembro lá na Escócia. Que novas demandas surgiram dos países na conferência que a gente pode aí tentar aplicar um pouco aqui no Brasil, ver o que é que o Brasil pode complementar, né? Então, a COP26, ela se abriu num momento um pouco diferente das outras COP, que foi de grandes expectativas, assim, com a visão de que o mundo está caminhando para um aquecimento de cerca de 2,7 graus. Ou seja, a gente já vive as mudanças climáticas, a gente já vive o aumento do nível do mar, a gente já vive os incêndios do Pantanal. A gente já vive isso e a ideia que a COP26 ela ia, pelo menos, pavimentar o caminho para sair dessa situação. O resultado é bem decepcionante. A gente termina a COP com decisões muito imperfeitas, assim, falta muito detalhamento, falta muita ambição. Mas teve um acordo que talvez se destaca, que de novo, é um acordo de papel. A gente está precisando muito mais que isso, a gente está precisando, como a professora colocou, de implementação do Código Florestal, a gente está precisando de proteção das unidades de conservação e redução do desmatamento. Mas esse acordo sobre a floresta, que foi inclusive assinado pelo Brasil, ele é interessante porque ele coloca a importância do desmatamento ser zerado até 2030. E é importante porque ele é um acordo importante porque ele foi também assinado pela China, pelos Estados Unidos e pela União Europeia, que são os principais consumidores de commodities do Brasil. A floresta amazônica, ela não se desmata sozinha. Ela na verdade, é vítima de um processo de avanço da fronteira que é empurrado, infelizmente, pelo agronegócio brasileiro, por enquanto. Então, existe um agronegócio diferente? Existe. Mas o fato é que hoje, até o financiamento público ajuda a criar uma máquina de destruição que desmata a floresta. Então, a gente está vendo se formando, talvez, um acordo que pode levar o Brasil até mais um peso sobre o Brasil para que ele possa reduzir o desmatamento, coisa que ele não vem fazendo. E aí tem também um outro acordo sobre metano, que é interessante colocar, que foi de reduzir em 30% as emissões de metano até 2030 também. Isso poderia levar o mundo num lugar um pouco mais seguro de 1,8 grau de aumento das mudanças climáticas. Isso seria, assim, são acordos interessantes, são movimentos positivos, mas a gente precisa ver os resultados aqui no Brasil. E
para isso, não é só um comprometimento, um texto de lei no Congresso, e também, como foi bem colocado pela professora Laura, acabar com todos os projetos que, por exemplo, flexibilizam o licenciamento, ameaçam as terras indígenas e vão no sentido contrário da contribuição do Brasil às mudanças, à mitigação das mudanças climáticas. Laura, em relação aí a Sergipe, a gente sai um pouquinho do nível mundial e vai aqui para o local. Quais são os pontos positivos e negativos também, né, sobre as políticas de proteção ao meio ambiente, principalmente no que diz respeito aí ao aquecimento global? Sim, positivo é que temos técnicos e academia e frequentemente aponta nos estudos, né, saídas para o estado de Sergipe, vários subsídios de políticas públicas. Então, temos cérebros pensantes, né, técnicos também na Secretaria de Meio Ambiente, né, que também atuam de forma positiva. Alguns municípios também já tratam do licenciamento ambiental, né, então temos pessoas preparadas, né. Agora precisa de um nivelamento aí em relação às políticas públicas. Por exemplo, o estado de Sergipe ainda não tem uma política florestal, né? Então, foi feito um diagnóstico florestal com apoio do governo federal em 2012 e não avançou. Tem uma minuta, né, da política estadual de florestas que está sumida em algum ponto, em algum canto que não se fala mais, né? Onde está a minuta da política estadual de florestas, né? E também temos uma política de recursos hídricos super atuante no estado de Sergipe, mas aí falta, né? Como é que você vai recuperar a floresta se você não tem, né? Estamos aí na proposta da ONU, né, de recuperação florestal, começou em 2021 para 2030, e a gente não vê uma movimentação do estado de Sergipe, alguns projetos muito localizados, com parcerias também com a universidade, que a gente sente o maior prazer em participar, né, mas ainda falta isso. Outro ponto é que os dados são alarmantes, viu, Alice? Inclusive do desmatamento em Sergipe, né, em 2020 perdemos aí 139 hectares de Mata Atlântica. Parece pouco, mas pensando no tamanho do estado de Sergipe, né, não deveríamos ter perdido essa área. Então, a gente tem visto também alguns licenciamentos de supressão da vegetação. Então, sugiro também que o órgão ambiental no estado de Sergipe repense, né, eu acho que a gente sobrou 6% da vegetação de Caatinga, sobrou em torno de 5% em Mata Atlântica, no estado de Sergipe. Aqui a gente tem que recuperar florestas, inclusive suspender licenciamento de supressão da vegetação. Agora mesmo foi liberado supressão de 200 hectares de Caatinga, que faz falta, né, para um empreendimento de energia limpa, mas que poderia ser, o próprio estudo de impacto ambiental deveria apresentar alternativa técnica, né, para que não acontecesse desmatamento desses 200 hectares. Então, o estado de Sergipe precisa aí, politicamente, né, afinar com a sociedade. Temos movimentos sociais importantes, movimento das catadoras de mangaba, que perderam 30% do seu território nos últimos 10 anos, né, tem perdido aí o estado que tem a mangaba como símbolo do estado e não tem uma política ainda de proteção à espécie, né, tem aí um grupo de catadoras de mangaba reconhecido como comunidades tradicionais e que está perdendo seu território, né. Então, o manejo de produtos florestais não madeireiros, a biodiversidade tem que ser valorizada, né. É esse aspecto que a gente tem que retomar no Brasil, né. A floresta em pé tem valor para a indústria farmacêutica, cosmética, para as comunidades envolvidas, tem cadeias produtivas da sociobiodiversidade que precisam ser fortalecidas, né? Então, a gente tem que sair dessa visão econômica, puramente econômica, que vai favorecer pequenos grupos, que favorece commodities, que favorece transgênicos, mas empobrece a sociedade. A sociedade está empobrecendo, está passando fome, né? E está perdendo qualidade de vida, né? O meio ambiente está acima dos interesses particulares, isso está na nossa Constituição, e nós deveríamos, né, como políticos, perceber e fazer mecanismos diferentes, né? Inovação ouvindo a sociedade, não tem que criar nada, é só participação, né? Governança florestal
que não tem acontecido no estado de Sergipe, tá? A senhora falou, tocou num ponto bem importante, né? O licenciamento ambiental poderia ter dado outras soluções viáveis para não se perder tanto, né? É importante que os técnicos estejam aí atentos, que não é só conceder esse licenciamento, é preciso realmente preservar parte ou então dar essas soluções? E recuperar, né? Muitas políticas de recuperação florestal que envolvem serviços ambientais, né? Pagamento por serviços ambientais, dar mecanismos econômicos que deem retorno para as unidades de conservação. Por exemplo, hoje a água em Sergipe, as nascentes estão nas principais unidades de conservação do estado. E elas não recebem nada por isso, né? Só ameaças de desmatamento e ocupação irregular também. Então, é pensar no aspecto econômico. Ninguém está falando de tirar o econômico, porque é um dos pontos aí da sustentabilidade, né? Mas pensar uma economia de forma diferente. E nós temos estudos que já apontam para isso, né? Eu acho que é só a gente dialogar mais, que é o que falta na nossa sociedade para melhorar, né? Alice, pegando o gancho aí da professora Laura falando sobre economia, né, sobre a situação de comunidades também, entre os 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU estão acesso à energia limpa, redução da pobreza e consumo responsável, né? Como a gestão das cidades brasileiras aí, como as gestões têm acompanhado, têm caminhado na execução de políticas públicas para que esses objetivos estejam sendo cumpridos? Grande pergunta, mas o que eu acho que nessa questão econômica, né, tem que ficar muito claro é que a gente gerencia muito mal os nossos recursos econômicos para chegar nesses objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente tem hoje mais de 120 bilhões de reais que estão sendo gastos para o agribusiness da forma que ele está, para a cadeia da carne, por exemplo. A gente tem, ou seja, existe dinheiro, mas ele está mal investido para incentivar práticas que levam ao desmatamento. Enquanto você tem várias cadeias da sociobiodiversidade, cadeias, sabe, nas cidades que estão por exemplo, na fronteira do desmatamento, é difícil você comer verduras. Por quê? Porque a economia local não está sendo desenvolvida, ou seja, existem várias oportunidades econômicas para você garantir que esses objetivos de desenvolvimento, de simplesmente comida no prato, desenvolvimento brasileiro sejam alcançados. A gente também, além do recurso que vai para o investimento do agronegócio, a gente tem hoje uns 4,5 bilhões parados no BNDES, que justamente são feitos para apoiar essas cadeias da biodiversidade. Então, por exemplo, o Fundo Amazônia tem 3,1 bilhões. Por que ele está parado? Porque teve um decreto em 2019 que acabou com o espaço de diálogo que o COFA, que fazia funcionar o Fundo Amazônia. A gente tem várias oportunidades que simplesmente não são aproveitadas, e isso faz que o Brasil, internacionalmente, como país, se coloca como um país que poderia ser assim, um maior defensor da biodiversidade, do potencial ambiental que ele tem, se coloca com um empecilho à negociação e com isso não consegue avançar. Então, você estava falando das cidades, acho fundamental a cidade, os governos subnacionais, a sociedade civil se mobilizar, e isso foi, inclusive, alguma coisa que ficou muito forte na COP26, porque enquanto o Brasil estava apresentando requentando uma meta, fazendo pedaladas climáticas, a gente viu a sociedade civil, os estados se destacando e propondo reduções de 60% a 80% até 2030. Essa sociedade civil que acho que a professora Laura estava colocando quando falava da universidade, do cérebro, ela está muito viva no Brasil. É uma pena a gente ver ela tão pouco utilizada atualmente.
Queria agradecer muito a participação de vocês aqui. Vou deixar aí 30 segundinhos para cada uma falar, né, as suas considerações finais e só um destaque, né? O PL 1539 já foi aprovado no Senado, né? Agora tramita na Câmara dos Deputados. Qual é a perspectiva de vocês aí de forma breve em relação a essa aprovação total, parcial do projeto? O que é que vocês esperam aí dos parlamentares? Laura? Bom, esperamos dos parlamentares que ouçam mais a sociedade, né? Nós estamos aí ativos, mas não temos o poder de mudança, de ação, que depende muito das políticas públicas, né? Então, investidores têm interesse no país, mas é interesse em desenvolvimento sustentável, né? E não vai ser um projeto de lei que diz que vai reduzir as metas, mas não vai dizer como, não diz como, que vai resolver, que só cita o Código Florestal, a gente tem muito mais políticas, né? Então, eu vejo por aí. Mas, apesar de estar crítica, também tenho esperanças, né? Não estou amarga, que falar de meio ambiente é triste no Brasil hoje, e a gente tem muita esperança que isso mude. Quem sabe os parlamentares estão aí nos ouvindo, né? E que vejam, poxa, a gente não está ouvindo a sociedade, eles estão do nosso lado. E acho que todo mundo quer buscar a mesma coisa, né? Soluções, eles querem também as soluções. Eu digo eles porque eu vejo o parlamentar tão distante de mim que eu não vejo como parte. Eu entro na Assembleia Legislativa, eu não vejo como a casa do povo, eu vejo como, às vezes, como uma intrusa. Então, eu gostaria de ir para um Congresso Nacional, né, para a Assembleia do Estado aqui, ou para a Câmara dos Vereadores, e me sentir em casa. E é o que está faltando hoje na sociedade, que acho que faltou muito nesse período histórico do Brasil, é parar de ver ambientalista como abraçador de árvores. Já pagamos CREA, somos profissionais, pagamos também aí outras classes representativas e temos um embasamento científico e uma visão social e que podemos contribuir para a melhoria da sociedade. É isso que a gente espera de vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, professora Laura. Queria também agradecer, dizer que é isso, ver a sociedade, ver a ciência e... Óbvio, um projeto de lei de redução de emissões é positivo, agora tem que ver o detalhamento e ver o quanto que a gente, de novo, não está pedalando climaticamente. E mais que um projeto de lei sobre a redução de emissões, a gente precisa focar nas coisas que estão em discussão, cuja ciência estabelece que eles vão aumentar as emissões. O PL do licenciamento, a questão da regularização ambiental, a regularização fundiária. Então, eu acho que os senadores têm uma responsabilidade muito forte de garantir que não só que eles vão aprovar boas leis para reduzir as emissões, mas também que eles não vão aprovar nenhuma lei que vai aumentar as emissões. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês aqui, que a gente dialogue cada vez mais, que a gente converse cada vez mais sobre a questão do meio ambiente no Brasil, que gera uma série de benefícios para todos nós, né? Gostaria muito de ficar conversando aqui, mas nosso tempo acabou. Mas muito obrigada pela participação de cada uma de vocês e um excelente dia de trabalho para vocês. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um Congresso em Pauta, mas lembre-se, se quiser acompanhar nossa programação pelas redes sociais, no Face e no Instagram é o @TVAlese 5.2, no Twitter, @TVAlese. Para acessar o nosso canal no YouTube, é só posicionar aí a câmera do seu celular no QR Code que aparece do seu lado esquerdo, no canto inferior da tela. Para entrar em contato com a nossa produção, mande uma mensagem de WhatsApp para 988528774. Congresso em Pauta, volta amanhã. Obrigada.